E aí, pessoal, com essas imagens que eu apresento o vídeo de hoje. As margens do Rio Madeira, onde nasceu história de símbolos. É uma história que tem um dos maiores símbolos da Amazônia. A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Isso foi um projeto ambicioso que uniu povos e desafiou a selva e marcou o início da cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. Hoje, entre as ruínas e o som das águas do Rio Madeira, ainda ecoa a memória de um tempo que o progresso corria sobre trilhos e, por incrível que pareça, dentro da selva amazônica. A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, ela começou a ser construída no início do século XIX. E o objetivo dessa estrada era ligar o Brasil com a Bolívia para facilitar o transporte da borracha. Mas essa obra aqui, ela não foi uma obra fácil não, viu? A selva amazônica, cheia de rios, igarapés e terrenos instáveis, representava um grande desafio. E olha que um engenheiro, para fazer essa obra, ele precisou de homens. Foi um grande desafio. E os engenheiros, que no caso eu não sei o nome, eles trouxeram vários homens. E esses homens sofreram, quase que não saía, doenças tropicais como a malária e a febre. Tinha muitos estrangeiros também e brasileiros. E esses caras perderam as vidas por aqui, cara. Eram os trilhos avançando e o pessoal perdendo as vidas. E esse voo aqui, ele remete à história, ele traz a história da Madeira-Mamoré. E isso é muito legal trazer aqui pro canal. Eu agradeço a todos que são inscritos. E eu espero que vocês curtam e compartilhem. As margens do Rio Madeira. Aqui a gente vê a Estrada de Madeira-Mamoré. Essa ferrovia era conhecida como a Ferrovia do Diabo, que foi um símbolo de sofrimento e persistência. Foi muita vida perdida, mas enfim, a construção foi concluída, conectando Porto Velho com o comércio internacional, cara. Pois é, Porto Velho foi conectado internacionalmente pelos trilhos da ferrovia Madeira-Mamoré. Aqui era um grande polo econômico da Amazônia. Esses trilhos aqui são lembranças. No caso, são as Três Marias, que são as lembranças do passado intenso, que mistura tragédia, coragem e progresso. E aqui na frente, ó, você vê esse prédio com a luz vermelha. A luz vermelha, ó. Esse prédio com o telhado vermelho. E esse telhado é o telhado do antigo mercado. Assim que foi feita a capital Porto Velho, foi feito esse mercado aí. Esse mercado, ele estava fechado na hora que eu vim visitar e daí eu não pude entrar lá. E também, outra curiosidade, o pessoal aqui da ferrovia não deixaram eu gravar lá dentro com o celular e o drone e a GoPro. Mas é isso aí. Esse patrimônio histórico que mostra que os trilhos enferrujados, ó, alguns vagões, algumas máquinas aqui, ó, mostrar de pertinho para você aqui.
Ele tá, ele tá zelado porque ele foi privatizado agora. E por ser privatizado eu não pude decolar o drone, né, lá dentro, nem fazer filmagens. E aqui eu girei o drone aqui um pouco para vocês verem aqui, ó, o imponente Rio Madeira. O Rio Madeira que ele nasce no Peru, né? O Rio Madeira é um dos maiores rios da Amazônia. Olha aí que belo pôr do sol, minha galera. Eu acho que depois de um pôr do sol desse daí, se você não der o like e se inscrever aqui nesse canal, eu acho que vai ser meio difícil você achar imagens como essa. Um belo pôr do sol. Esse rio aqui, o Rio Madeira, ele tem 3,250 quilômetros de extensão. Ou seja, ele tem 3.250 quilômetros de tamanho. Eu falei que ele era do Peru, mas não, ele é da Bolívia. Ele é sua nascente é na Bolívia, mas ele atravessa todo o estado de Rondônia e deságua na Amazonas, lá no Rio Amazonas. Aqui mais na frente, ó, os barcos, fazendo um giro aqui para você ver a cidade lá ao fundo lá, ó. Alguns vagões aí de vermelho também apareceu. Esse rio aqui, ó, durante a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, ele representou tanto um obstáculo quanto um aliado, porque ele tinha muitas enchentes. Eram enchentes com correntezas fortes e isso dificultava a obra. Mas mesmo assim ele permitia transportes de equipamentos e suprimentos que chegavam nas áreas mais distantes. E aqui, ó, esse monumento, não é um monumento, é uma peça. E essa peça é a caldeira da, da locomotiva. Eu perguntei a um morador aqui que mora aqui, esse morador, no caso, ele também tem uma. Ele tem um barco e ele aluga, ele, na verdade, ele faz um transportezinho aí. Ele até perguntou se eu queria ir e tal, mas eu não quis. Porque o intuito aqui era gravar com drone, mas tá aí a caldeira da locomotiva. Que bela imagem, hein? Vou deixar pro editor colocar uma imagem, um sonzinho aqui. Olha aí, que bela imagem. E esse outro voo aqui, que é emendado com esse que eu fiz, das Três Marias, continuando aqui, ó, por um outro ângulo, o Rio Madeira ao fundo e toda a estação da Madeira Mamoré aqui mais na frente. E a intenção desse voo aqui, ó, ela é eu filmar as Três Marias para vocês. Eu peguei o drone e fui, mas fiquei meio longe, porque por dois motivos. Primeiro, eu estava proibido de voar perto aqui das locomotivas, enfim,
da estrada Madureira Mamoré, mas tinha um pouco de vento, eu fiquei com medo. Mas mesmo assim eu fui lá mostrar as Três Marias para vocês, que aqui no take você já vê as Três Marias, que são três famosas caixas de água que foram construídas no século XIX também, no início do século XIX. Essas três caixas d'água, elas eram responsáveis por abastecer a locomotiva a vapor, garantindo que os trens pudessem atravessar os trechos mais longos da ferrovia sem interrupção nenhuma. E olha só que beleza de imagem. As Três Marias, vista com o olhar do nosso drone aqui no canal. Mais uma vez, eu peço inscrição, porque é raro você ver imagens como essa aqui na internet. E continuando sobre as Três Marias, com o tempo, essas imponentes estruturas se tornaram símbolo da engenharia da época. Tem que lembrar que isso aqui é do século XIX e elas ainda estão de pé, resistindo ao tempo. A selva que cresceu ao redor, ao seu redor, né? Hoje as Três Marias lembram não apenas as importâncias técnicas da ferrovia, mas também a coragem, a perseverança e todos que construíram a ferrovia. Olha aí que beleza de imagem. Aqui arteada mais para a direita, ó, a bandeira do estado de Rondônia, e mais o centro aqui tem a estação onde a locomotiva fazia uma volta ali. Ela vinha até ali e dali ela era girada manualmente para vários lugares, vários vagões, vários trilhos. Ali tem uns 3 trilhos e ali ela chegava e os operários guiavam ela para o seu destino. Olha que beleza de imagem mais uma vez aí, gente. Eu fecho esse vídeo deixando que, apesar de não poder gravar de perto lá, mas para mim é muito legal ter trago essas histórias aqui para vocês, esses takes, essas imagens, só em estar perto, aqui próximo dessa história. É muito bom saber que a gente pode tocar ainda, né, na história, fisicamente, tocar fisicamente na história da uma das maiores histórias que fez aqui na nossa Amazônia brasileira. O nosso canal é focado na natureza, então isso não deixa de fazer parte da natureza, da história, e fica registrado aqui no coração da Amazônia essa grandiosidade da engenharia. E eu fecho o meu vídeo por aqui, agradecendo a todos e você principalmente que assistiu até aqui. Até logo.